você manter a gravação, né? Mas acho que mantém, porque eu estou com um problema técnico aqui, mas acredito que não vai dar problema da gravação. Então, meu povo de Alagoas, né? Eu estou aqui, sou Ana Paula Costa, representando, né, a instituição ACERT, parceira do Unicef, né, nesse projeto fantástico que a gente tem de busca ativa escolar no território de Alagoas. Né? Nós temos aqui o privilégio de contar com a equipe do Unicef, com a equipe da Undime, com a equipe da ACERT, né? E com todas e todos vocês que representam os municípios de Alagoas. É uma honra poder começar o ano nesse momento, né? Representando aqui nossa coordenadora de projeto, Graça Lima. Né? Nós estamos aqui felizes, né? Assim, também muito honradas e honrados pela adesão à busca ativa escolar de todos os municípios de Alagoas. Nós temos 100% dos municípios, dos 102 municípios, né? Merecemos uma salva de palmas, né? Sinal de que há uma preocupação e um cuidado do Estado, além dos municípios, também do Estado, né? Com das crianças e adolescentes, em estar sendo educados, em estar em sala de aula, né? Em ter a educação enquanto um direito garantido, né? E eu quero aqui passar a palavra, inicialmente, para a nossa coordenadora do escritório zonal Recife, né, que abrange Pernambuco, Paraíba e Alagoas, Imaculana Pietro, para fazer a sua fala de boas-vindas aqui para essa turma que já está chegando aos 130. Bom dia, Imaculana. Obrigada, Ana Paula. Vocês me ouvem bem? Ouvimos. Pronto. Eu sou Imaculada Prieto, me chamam de Ima, né, recém-chegada aqui ao escritório do Recife, né, que acompanha todo o trabalho aí no Alagoas. Então, faz 1 mês e alguns dias, e esse aqui vai ser meu primeiro contato, meu primeiro trabalho com os parceiros de Alagoas. Então, que honra começar com esse tema da educação, começar com o tema da educação que protege, da busca ativa escolar. Né? Assim, venho para me somar à equipe de Verônica, Socorro, Ana Carolina, na parceria forte, né, com a ACERT, com a Undime de Alagoas. E nada mais do que dizer que alegria de estar aqui, né? Obrigada por assumir conosco esse compromisso, né? Nesse início de um novo ciclo da gestão municipal, a gente poder olhar com atenção, dedicar energia, né? Transformar em prioridade o direito de estar na escola de cada criança e adolescente, sem deixar ninguém de fora, né? Sem deixar ninguém para trás. Então, persistir, né, nesse olhar para quais são as crianças e adolescentes mais vulneráveis, né, em relação ao direito à educação, como é que a gente olha para as crianças rurais, como é que a gente olha para as crianças, inclusive quilombolas, indígenas, crianças em situação de violência, né, as crianças mais vulneráveis, como é que a gente dedica e assume esse compromisso neste novo ciclo de gestão e de parceria para realmente trazer essas crianças, essas famílias para perto e a gente contribuir para o desenvolvimento, né, desses meninos e dessas meninas. Então, muito obrigada pela parceria, parabéns por esse compromisso, né, Alagoas começa o ano, assim, realmente brilhando, né, e nos enche de orgulho a gente poder falar para os outros estados, olha, Alagoas já tem 100% de adesão, né, isso é uma inspiração para a região. Então, que bom, obrigada por isso. Seguimos, é só o início, né? Então, é uma continuidade, já é um esforço construído nos últimos anos, mas cada recomeço, né, é uma oportunidade da gente ir além, fazer mais e fazer mais pelas crianças e adolescentes, e com essa atenção tão desafiadora, né, que a minha colega Ana Carolina vai trazer, de educar, o que a gente pode fazer, a busca ativa escolar, como uma estratégia, uma ferramenta que também nos ajude a prevenir e enfrentar violências, né? Então, esses desafios na vida das crianças, muitas vezes se misturam, vêm de mãos dadas,
e a gente precisa dar essa resposta também integrada, né, estratégica, de garantir educação, prevenir violências, garantindo educação, né? Então, mais uma vez, obrigada, Socorro, Ana Paula, por essa oportunidade de estar aqui remotamente, mas espero que em breve a gente também possa se conhecer presencialmente. Muito obrigada e bom trabalho. Muito obrigada, querida. Que alegria poder contar com você agora no escritório, né? Será um prazer realmente conhecê-la pessoalmente, né? E desejamos que sua trajetória seja de muito sucesso, né? Estamos aqui para trabalhar juntos e será um grande prazer. Eu queria aproveitar nesse momento, convidar Neilton, né, para fazer a sua fala em nome da Undime, nossa parceira querida, né, que está aí junto conosco, pegando na mão dos municípios, também nessa aposta forte, né, da garantia da busca ativa escolar para todos os municípios. Neilton, é com você, meu querido. Bom dia a todos e a todas. Está conseguindo me ouvir, Ana? Estamos sim, só não estamos lhe vendo, mas estamos lhe ouvindo. Acho que eu estou tendo um problema aqui com a internet. Agora mas está dando para visualizar, né, Hilton? Tá. Eu quero, em nome do presidente da Undime Alagoas, professor Djalma Barros, que é dirigente municipal de educação de Feliz Deserto, saudar a todos e a todas, que estão nessa luta, né? Que é uma luta muito importante, ela é primordial, que é a garantia do direito à educação. Saudar aqui Socorro, essa grande parceira do Estado de Alagoas, do escritório do Unicef do Recife, que trabalha em parceria conosco. Saudar toda a equipe da ACERT, da pessoa da Ana Paula e da professora Graça. A ACERT é uma grande parceira da Undime em nosso estado. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá, né, Ana Paula? Saudar toda a equipe do Unicef, todos os articuladores e articuladoras dos nossos municípios, dos 102 municípios alagoanos, dizer que foi muito bom, foi um movimento muito carinhoso, foi um movimento aonde os nossos municípios disseram sim, né, na readesão à busca ativa escolar. Nós traçamos uma meta, que eu acho que foi o único estado, né, Socorro e Ana Paula, que traçou essa meta da gente ter até o final de janeiro 80% dos municípios com a readesão. Para isso, a Undime fez toda uma mobilização junto com a CERT, com o Unicef, né, lá no nosso encontro municipal com os dirigentes. Depois, fizemos aqui no primeiro encontro dos prefeitos, na abertura da reunião da Associação dos Municípios, com os prefeitos, nós ficamos aqui na porta da AMA, recebendo os prefeitos e prefeitas e fazendo convite, né, mostrando a ele a importância da readesão. Só aí nós conseguimos mais de 20 prefeitos e prefeitas, junto com o Rafael e a Fabiana, né? Foi um dia todo de trabalho aqui, junto aos prefeitos e prefeitas, a mobilização junto aos articuladores municipais. E eu fico muito feliz quando ontem a Ana Paula e a Socorro nos enviam o relatório, dizendo que a gente chega ao início de fevereiro, podemos dizer assim, com 100% dos nossos municípios
onde os nossos gestores municipais fizeram a ação, né? Fizeram a readesão e os nossos dirigentes municipais. Então, parabéns a cada articulador, a nossa querida Clévia, que é a articuladora da busca ativa na Undime, né, que dá esse suporte também aos municípios. E aí nós temos hoje esse momento muito importante, que é falar sobre essa educação que protege, né? A gente não pode pensar em uma busca ativa, trabalhar a busca ativa enquanto direito, sem discutir também a importância e ver como estão os nossos estudantes nas nossas redes. A Undime já vem fazendo trabalho junto com o Ministério Público, professora Imaculada, né, que está chegando agora no Unicef, Socorro, todo mundo já sabe. Nós temos aqui um aplicativo, né, Aprender a Proteger, que é um aplicativo que foi criado junto com o Ministério Público, o DIME, UNCME, Conselho Estadual, e toda uma parceria. O ano passado nós fizemos encontro e conseguimos orientar e trabalhar a mais de 600 técnicos. Nós temos um comitê, que é o comitê a nível com a Undime, com a UNCME, o Conselho Estadual, Ministério Público e o ACEDUC, que é o Comitê Educação que Protege, né? E nós vamos traçar também, e aí nós queremos unir com essas ações, junto com o Unicef, de pensar em uma ação única. O ano passado, a Undime orientou aos municípios a criarem os seus protocolos de proteção a partir da lei 14.679, né? E nós vamos retomar toda essa discussão, todas as ações, tanto do aplicativo como da lei. Na segunda-feira, nós teremos uma reunião do comitê, desse comitê gestor, para a gente traçar todo o planejamento em 2025. E é muito bom participar e receber hoje mais informações, porque essa ação precisa chegar até o chão da escola. Na escola, a gente não trabalha somente com o cognitivo e o emocional, né? A escola está mais preocupada em trabalhar com o cognitivo, mas ela também precisa trabalhar com o emocional, e ela precisa também trabalhar com as nossas crianças, nossos jovens e adolescentes, principalmente na proteção, porque a escola é a instituição que mais acolhe, é onde essas crianças se sentem acolhidas, principalmente na questão da violência sexual. Eu lembro de um caso, ano passado, em um dos nossos municípios, em que a adolescente foi assediada pelo gestor, isso saiu em todos os meios de comunicação, o gestor municipal, e mesmo ela sendo assediada por esse gestor municipal, ela se sentiu acolhida na escola quando procurou os coordenadores pedagógicos da escola para poder contar o fato. E esses coordenadores da própria escola, aonde o gestor maior tinha feito o processo de assédio, né, ela se sentiu acolhida pelos coordenadores pedagógicos
e contou toda a história quando não contou a família inicialmente. Eu estou colocando isso para dizer que a escola ela é esse ambiente que acolhe, né? É esse ambiente muito importante. É por isso que a Undime tem orientado que o início do ano letivo, o primeiro dia de aula, tem que ser a primeira semana de aula, tem que ser uma semana de acolhimento, tanto aos alunos, aos nossos estudantes, como aos professores. Então, a Undime está aqui presente na luta, junto aos municípios, aos 102 municípios que participam ativamente e são comprometidos com a educação, com a busca ativa, né? Então, parabéns à Unicef, parabéns à CEP por esse momento e trazer essa discussão. Em nome do presidente da Undime, professor Djalma, quero saudar mais uma vez a todos e a todas. Muito obrigada, meu querido. Muito obrigada pelas suas falas, pela sua fala, né, extremamente importante. E eu queria convidar a nossa querida Socorro Araújo, né, nossa coordenadora do projeto no Unicef, né, esse projeto que a gente tem aqui com Alagoas, para fazer a sua fala e apresentar a nossa querida Carolina, Ana Carolina, que vai apresentar aí o nosso tema. Obrigada, Neilton, sempre bom te ouvir. Olá, pessoas lindas, queridas e comprometidas com a infância. Que bom revê-los e revê-las. Eu sei que tem pessoas que saíram. Já estou vendo Terezinha ali, está com a câmera desligada, mas estou vendo a fisionomia. Muitos, né, retornam, outros foram para outros municípios. E esse é o processo que acontece com mudança de gestão municipal e estadual. Mas o mais importante é que a ação fique e que as crianças continuem sendo cuidadas e protegidas. E como a gente diz, é um verdadeiro mantra, ou para a gente é uma oração, que é o lugar de criança na escola. A escola é espaço de proteção, é inegociável. E a escola precisa estar atenta a esse menino e essa menina que chega para saber se ele trouxe violências vividas em casa, no território, ou se a escola está protegendo ou produzindo violências. Sem muitas delongas, né, eu sou oficial de Educação e Proteção, trabalho aqui no escritório de Recife, com Ima, com Verônica, que vocês, né, também já acompanham aí o trabalho. Verônica está numa agenda no Rio Grande do Norte, com outros colegas. Quem estaria aqui também é a Corine Shortino, que já participou. Oi? Tem algum microfone? Pronto. Que ela está em São Paulo numa reunião, mas ela já esteve aí em outros encontros conosco. Mas a vida é plena e maravilhosa e também nos trouxe hoje Carolina Silveira, Ana Carol, para a gente é Carol, e é uma criatura muito bela, que faz do seu papel enquanto oficial de educação e proteção, faz de uma forma fantástica e está aí sempre pensando como melhorar cada vez mais o cuidado da proteção de crianças e adolescentes no espaço público, fortalecendo as gestões municipais, gestores, professores, escolas, etc. Então, muito do material que a gente trabalha, a construção se dá, Carol coordena esse processo de construção e vai dialogar com a gente aqui agora sobre educação que protege. Na verdade, né, Hilton, Alagoas tem uma ambiência muito, muito, muito importante e potente, Ima, para a gente fazer experiências com as escolas, com a educação que protege. Eu não vou nem falar muito, porque daqui a pouco a gente vai dizendo, né, que vai fazer, se ainda ter condição, né, Ima? Sem conversar ainda com... Mas eu acho que tem uma ambiência aí muito saudável, porque a gente está sempre participando dos fóruns aí com essa iniciativa apoiada pela BRK. É importante dizer que a gente está aqui hoje com o apoio da BRK Ambiental. Então, toda essa mobilização que foi realizada com os 102 municípios, a BRK estava apoiando e segue apoiando aí até abril, quando deve finalizar essa primeira etapa do projeto, mas é uma honra, é um prazer, é uma alegria, e a alma sempre fica muito feliz de estar com vocês e falando desse tema. Temos 2 acordos. Um é, Ana Carolina Fonseca, né, que é mineira, ama o Nordeste, acho que conhece esse mar lindo de Alagoas. A Ima
é paulista, né, também chegando aqui, então vai conhecer a Lagoa na primeira agenda que a gente tiver presencial, vai para aí, e se der, a gente dá uma fugida, pelo menos para ver o mar ali na frente do Palato, que é onde a gente almoça correndo para ir para as agendas. Mas é isso, Carol, seja bem-vinda, querida. A gente combinou mais ou menos 40 minutos de fala da Carol, e depois a gente abrir aí para perguntas e para considerações para o que vocês quiserem. Esse espaço é de vocês. A gente vai fazer um acordo. Estamos com 213 pessoas. Então, assim, vamos tentar ficar até o final. Às vezes a gente desligar os celulares, não olhar para as outras agendas, respirar e se colocar aqui agora. Pode ser? Eu gosto quando você responde. Isso. Então, pronto, vamos ficar aqui agora. Carol, querida, seja bem-vinda. Obrigada, Socorro. Obrigada a cada um de vocês, o Jimmy, Neilton, colegas da CERT, e, na verdade, principalmente, né, cada uma que está aqui hoje. Eu fico, assim, é sempre um prazer ter esse momento de troca com municípios, com estados, porque a gente fica aqui em Brasília, às vezes, né, a gente nem sempre consegue ver de perto, né, quantas coisas vivas e transformadoras estão sendo feitas. A gente tem tido muitas notícias do trabalho que tem sido feito em Alagoas, temos tido notícia, né, do Aprender a Proteger, e, na verdade, eu digo que eu estou muito curiosa de saber mais, então espero voltar logo, espero que Socorro e Imaculada me convidem logo. Eu conheci, sim, uma de Alagoas quando eu ainda era uma estudante de jornalismo, isso faz muito, muito tempo, então estou precisando renovar aí essa passagem por aí. Mas bom, como o Socorro já me apresentou aqui, podem me chamar de Carol, eu sou oficial de programas no Unicef, eu fico em Brasília e eu trabalho em duas áreas ao mesmo tempo, educação e proteção contra violências. E é por isso que eu ajudo a movimentar, né, esse desafio que é fazer a interseção entre essas duas áreas. Mas eu não estou sozinha, né, então tenho parceiros e parceiras aqui em Brasília, em cada um dos territórios. Venho aqui hoje, mas sigam contando com Socorro, com Corine, com Imaculada, com a CERT, com todos os parceiros para fazer essa discussão. E, por favor, sempre tragam boas notícias para a gente poder também inspirar outras redes. Eu vou tentar fazer uma fala mais rápida, para dar tempo da gente poder conversar. E eu vou começar retomando um pouco alguns pontos. Eu acho que para vocês talvez soe repetitivo algumas coisas que eu vou trazer, porque, enfim, as notícias que tenho é do trabalho tão cuidadoso que tem sido feito já por uma educação que protege, mas acho que é sempre bom a gente relembrar alguns pontos, alguns conceitos. Assim que eu me entender aqui com a projeção, pronto, me entendi. Vocês já estão vendo minha tela? Alguém só me confirma, porque eu não vejo mais vocês. Estamos, Carol. Estão vendo? Ela está inteira, né? É muito ruim que a gente não consegue ver vocês. Se você conseguir botar em tela cheia. Não está em tela cheia? Para mim já Não. estava. Deixa eu ver como eu faço aqui, então. Espera aí. Tenham paciência. Screen. Carol, se você quiser me enviar, eu posso compartilhar para você, se achar melhor. E você está aqui, Daninha. Dani está aqui. Ah, Dani. Dani enfim. Qual o melhor nome para a gente dar? Dani Dani é a menina líder do também. YouTube. Do YouTube? Vou Dani, passar aqui para a gente. Dani, gente, para ela projetar para mim, então. Dani tem dividido comigo a liderança da Educação que Protege aqui em Brasília, e justamente por isso a gente está conseguindo construir coisas muito bacanas na interseção com a busca ativa escolar, e por isso que, enfim, então, Dani, você está convocada também a conversar aqui junto conosco. Mandei para ela o link da apresentação, vou pedir para ela projetar. Dani, por favor, se Peraí que está apresente, porque entrando tem também gente aqui. nova na equipe, que eu não tinha visto que você tinha entrado. Pois é, sou fã de carteirinha dessa Dani. Tá chegando, viu, Carol? Enquanto isso, apresentando aqui
É uma honra estar aqui com vocês. Oi, Neilton, peguei o começo da sua fala, maravilhosa. Comprometimento da Undime com as agendas de educação é impressionante aí no estado. Alagoas certamente se destaca aí, né, Socorro? Iniciativa com educação que protege, com tantas outras agendas maravilhosas. Está entrando aqui, só um minutinho. Acho que agora vai, peraí. E Dani coordena a buscativa escolar nacionalmente, e é por isso que muita gente, quando a vê participando das lives, depois que a gente fala Daniela Rocha, Daniela do YouTube, Daniela da Vai, tem vários nomes. Então, é uma grande parceira aí nesse trabalho. Ficou em tela cheia? Para vocês? Ainda não. Engraçado que aparece em tela cheia. Agora foi. Foi? Então, Carol, como agora eu que não estou vendo mais vocês, aí você vai me falando qual que você quer que eu avance. Ficou mudo, Carol, seu microfone está fechado. Gente, a gente está com muitos desafios tecnológicos. Mas que bom que é uma conversa. Então, para a gente começar, eu levantei alguns dados sobre violência no Estado. E é sempre difícil começar por aí, mas é uma discussão necessária, né? Então, aqui eu trago os dados do panorama da violência letal e sexual, que o Unicef lançou no ano passado, então são os dados mais recentes que a gente tem organizados. A gente tem aqui dados nacionais, depois eu vou fazer o destaque do Estado. E infelizmente eu preciso começar por aí para a gente chegar em por que a gente está fazendo essa conversa desde a buscativa, né, desde a sala de aula. Então, a gente tem no Brasil ainda, né, crianças e adolescentes perdendo a vida para violência extrema, e a gente não pode normalizar nenhuma dessas mortes, né, então eu sempre falo, eu nunca digo em torno de 15 mil, são 15.101 mortes violentas que aconteceram entre 21 e 23. Isso é muita coisa, né, são mortes evitáveis. Tem tido uma diminuição, e aí vocês vão ver ali, mas aumentou em 22, não se apeguem muito a isso, é porque alguns estados não conseguem dar o dado desagregado, mas a gente tem tido uma diminuição ano a ano das mortes violentas, mas ainda assim é muita coisa. E com 2 pontos para a gente manter no nosso radar, tem aumentado as mortes violentas entre crianças pequenas, de 0 a 9 anos. E isso tem que, enfim, estar no nosso radar, a gente precisa ficar atento por que está acontecendo. E tem aumentado a participação da polícia nas mortes violentas. Então, diminui as mortes violentas, mas aumenta a participação da polícia. E isso tem tudo a ver com a discussão que a gente também vai fazer. A maior parte dessas mortes acontecem quando esses meninos têm entre 15 e 19 anos. 9 em cada 10 são meninos. A maior parte deles são meninos negros, e a gente tem, então, que um menino negro no Brasil, ele tem 4,4 vezes mais chances de perder a vida de forma violenta do que um menino branco, e 21 vezes mais chances do que uma menina branca. A arma de fogo é o principal instrumento utilizado nessas mortes, já a partir da faixa etária de 5 a 9 anos. Como que isso é assustador, né? A residência é o principal local de morte até os 9 anos, e os conhecidos, né, são os principais autores até os 9 anos. E a gente tem Alagoas ali, com uma taxa de mortes violentas intencionais bem maior do que a média do Brasil, né, então atrás aí do Amapá, Bahia, Espírito Santo, Pernambuco e Ceará. A gente tem ali o Brasil com 9,1, Alagoas com 14,6. Outra violência extrema que a gente olhou nesse estudo, e que eu trago aqui também, são as violências sexuais. Pode passar? Esse? Desculpa, não. Ainda em mortes violentas, eu trouxe aqui um recorte. Então, foram 522 mortes violentas intencionais, de 0 a 19 anos no estado, em 3 anos. 522 mortes que a gente não pode normalizar, né? E eu já deixo uma provocação para vocês. Vocês acham que essas 522 crianças e adolescentes que perderam a vida de forma violenta, será que elas estavam na escola? Enquanto estiveram na escola, será que deram algum sinal de que alguma coisa estava acontecendo? Um ponto que chama a atenção, o estado de Alagoas, ele tem, né, em 2023, uma taxa bem acima do Brasil, que foi o que a gente tinha comentado,
e principalmente de 10 a 9 anos, né? 10 a 19 anos, faltou um ali, gente, desculpa, 10 a 19, em que o Brasil, em 23, tinha ali uma taxa de 16,9 e Alagoas de 22,9. Então, vamos ficar com essas provocações na cabeça. Pode passar? Quando a gente fala de violência sexual, então outra forma de violência extrema que a gente olhou para essa pesquisa, a gente teve em 3 anos 164.199 registros de estupro, estupro de vulnerável, né, estupro de vulnerável, qualquer relação sexual de 12 anos é considerada estupro de vulnerável, aqui são dados de 0 a 19 anos, e isso tem aumentado. Mas aqui a gente olha para o aumento com um certo otimismo, porque essa violência é muito subnotificada. Então, na verdade, tem um estudo do IPEA que estimou que menos de 10% dos casos de estupro chegam até o registro das polícias. Então, na verdade, está aumentando e tem que aumentar mais o registro. E as escolas têm um papel importante nisso também, né? Nesse caso, 80% acontece até os 14 anos, 87% são meninas, então meninas têm 7 vezes mais chance de sofrer uma violência, um estupro do que um menino, de acordo com esses dados. Mas é importante a gente pensar que meninos também são atingidos, né, então 20% das vítimas de 0 a 4 anos são meninos, e ao todo, desses 164.199 registros, 20 mil eram de meninos. É bastante coisa também. A casa é o principal local, e os conhecidos são sempre os principais autores. E aí Alagoas aparece ali, abaixo, está bem pequenininho para ver, e eu falo, a gente não deve celebrar, porque se o país está registrando algo, né, que está acima do que o Estado está registrando, e a gente tem uma subnotificação, isso tem que chamar a nossa importância da gente falar mais sobre isso. Então, começo aí. Pode passar, Dani? Aqui tem os dados também, então foram... desculpa, esse dado pode estar... desculpa, eu não atualizei o dado, porque essa é uma apresentação que eu trouxe do Rio Grande do Norte, o dado geral ali é do Rio Grande do Norte, ignore. O dado do gráfico está correto, então, em Alagoas a gente teve 709 registros em 21, 903 em 22, 958 em 2023. Então, tem tido um aumento nessa taxa, mas como a gente viu, esse aumento ainda está abaixo do Brasil. Não vou entrar em detalhes sobre a faixa etária, depois eu vou corrigir aquele dado para disponibilizar para vocês. PowerPoint. Pode passar. E aí, nosso começo de conversa é sempre como é que isso mobiliza a educação. Então, acho que aqui eu vou ser repetitiva, mas é sempre bom lembrar, né, que é na escola que muitas das violências que são sofridas no ambiente familiar e comunitário, elas vão ser percebidas ou vão ser relatadas pela primeira vez. Uma morte violenta, ela é o fim, né, de uma trajetória de violações e de violências. Então, quando a gente pensa nessas mortes, quando a gente pensa no estupro, quando a gente pensa, imagina, no estupro que chegou ao conhecimento da polícia, quantas coisas não aconteceram antes, né, para que esse estupro chegasse ao conhecimento da polícia, já que a violência sexual é tão subnotificada. E a escola é o lugar em que muitas vezes isso vai ser visto e relatado. A gente sabe que acessar, permanecer e ter uma trajetória escolar de sucesso, tudo isso são fatores que impactam a proteção, né? Estar na escola, aprendendo, sendo visto por essa escola, sendo objeto de engajamento dessa escola, né? Podendo construir um projeto de vida, isso protege. E a gente sabe que a exclusão escolar expõe à violência e às violações de direito. Eu não sei quantas dessas mortes que aconteceram no Estado, quantos deles estavam fora da escola, mas a gente sabe que na maior parte das vezes eles estavam fora da escola. A escola, ela é um espaço que ela vai poder fortalecer os meninos e meninas para reconhecer essas situações de violência e buscar ajuda, por isso que é tão importante estar na escola, estar aprendendo. E é parte do processo de aprendizagem reconhecer sinais de que algo não vai bem, saber com quem contar, e também ser fortalecido em suas habilidades, na sua autoconfiança, tudo isso ajuda a romper ciclos de violência. E uma coisa que eu sempre reforço, eu sei que é muito angustiante se permitir ver uma situação de violência, porque a partir do momento que você vê, não tem como desver, né? E aí eu vou ter que lidar com isso. E é muito angustiante saber que, às vezes, a gente vai se notificar e não vai ter a resposta que a gente esperaria. Mas todo apoio conta. Então, quando uma criança ou adolescente vítima de violência tem um apoio do professor, isso pode fazer muita diferença na forma como
ele vai conseguir se recuperar desse trauma, ainda que cada um de vocês não consiga interromper aquela violência naquele momento, mas vai fazer diferença ter contato com alguém que olhou para você e disse, você tem valor, ninguém pode fazer isso com seu corpo, por isso que assim, a gente tem que sempre pensar, estarmos disponíveis para olhar para tudo isso. Então, um outro ponto que eu gosto sempre de destacar aqui, a gente vai falar da busca ativa escolar, então a gente vai falar de crianças e adolescentes fora da escola, o risco de evasão, mas lembrar sempre que crianças e adolescentes com trajetórias regulares também são vítimas de violência, e é importante a gente estar atento a isso para que a escola de fato possa ter esse lugar de desenvolvimento integral, né, na vida desses meninos e meninas. Pode passar, Dani? Aqui alguns dados gerais que a gente traz, então, de que violência que a gente está falando e para quais violências na busca ativa escolar a gente precisaria olhar. A gente está falando de uma violência que é sofrida na escola, né? Então, a PENSE, estamos aqui aguardando ansiosos a nova PENSE há muito tempo, a última é de 2019, ela faz essa pergunta para os estudantes, né, e os estudantes, 21% deles relatavam ter sofrido alguma agressão do responsável nos últimos anos, nos últimos 12 meses, mas para poder saber se esse estudante sofre ou não uma violência, eu preciso conhecer esse estudante, né, e um estudo que o UNICEF fez com o IPEC em 2022, 33% dos estudantes falavam que a escola não sabia nada sobre a vida deles, ou da família deles. No norte isso é 45%, no sul 22%, só para demonstrar esse extremo. Depois acho que a gente pode pegar o recorte do Nordeste. Mas para dizer assim, essa violência na escola, a gente diz essa violência que é sofrida em casa ou na comunidade, mas é na escola que ela vai ser dada vazão. Mas para a gente ver isso, a gente tem que conhecer esse estudante. A violência da escola, a gente está falando da violência que é sofrida ali, dentro da escola. E a gente tem toda a situação de brigas, de bullying, de situações entre estudantes, mas a gente tem a violência cometida por pessoas que deveriam cuidar, né, como foi mencionado aqui por Milton, né, a própria violência sexual cometida, infelizmente, por educadores, por gestores, por outras pessoas da própria escola. Não é raro. Então, essa é uma violência que a gente precisa estar atento a ela. Mas a gente chama atenção para pensar a distorção em idade séria e pensar a cultura de reprovação como também atravessadas por formas de violência, sobretudo o racismo, né? Então, a gente está falando aí de mais de 4 milhões de estudantes em distorção em idade séria no Brasil. O último dado desagregado que a gente tem é de 2021, e naquele momento, 53% dos estudantes em distorção em idade séria eram não brancos. 21% eram brancos, 26% não declarados. Então, até que ponto práticas racistas não estão atravessando, né, a nossa rotina escolar, e quanto isso produz evasão escolar, e quanto isso produz violências. E a violência contra a escola. Então, aqui a gente traz um dado do Rio de Janeiro, que vocês têm, né, acabam tendo notícia pelo noticiário de tiroteios no entorno de escolas, mas a gente sabe que isso não é um fenômeno restrito ao Rio de Janeiro, isso acontece sobretudo em capitais, mas infelizmente a violência armada está se expandindo também para municípios pequenos, e a gente sabe o quanto essa violência no entorno impacta também o acesso e a permanência na escola, a gente precisa também falar sobre isso. E no extremo, a exclusão escolar, né, então, a gente... Acho que alguém está com o áudio aberto. A gente está falando de mais de 1.300.000 estudantes, né, de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos fora da escola, em maior risco de exposição à violência. E alguns estudos que o UNICEF já fez sobre trajetória de estudantes que perderam a vida para a violência, boa parte deles estavam fora da escola já há bastante tempo. Pode passar, Dani. E aí, a gente sabe que responder isso tudo não é fácil, e a gente não tem a pretensão de fazer parecer fácil, então é uma resposta que ela é múltipla, e a gente diz que ela passa por fortalecer uma educação que protege como um direito de cada criança e cada adolescente, né? Crianças com trajetórias regulares de sucesso, crianças dentro da escola em risco de evasão, crianças que já estão fora da escola, meninos e meninas brancos, pretos, pardos, a gente precisa conseguir olhar para cada um deles. Adolescentes que cometem ato intencional. Então, assim, a gente tem que entender que uma educação que protege é um direito de cada menino e cada menina. Pode passar, Dani? Então, a gente, né, reforça que isso passa por fortalecer uma rede de educação que inclui cada menino e cada menina, que fortalece a rede de cuidados, que é parte do território, que é parte de uma rede de proteção. Cada vez mais, nesses momentos aqui, a gente precisa ter colegas da assistência, colegas da saúde, né, a busca ativa escolar é um projeto coletivo, ele tem que ser coletivo.
Pode passar, Dani. E o que eu falei no início, a gente sabe o quanto escolas e redes de educação já estão construindo uma educação que protege, e tudo que a gente traz, a gente aprende com vocês. Então, o que a gente aprendeu até aqui é que uma educação que protege, ela precisa de pelo menos 3 pilares. Então, a gente olhar para o enfrentamento da exclusão escolar, mas olhar com a intencionalidade de ter no enfrentamento da exclusão escolar também uma estratégia intersetorial de proteção. Então, pensar a busca ativa escolar com todos os atravessamentos que a violência nos traz, pensar políticas educacionais dentro da escola e práticas pedagógicas que vão fortalecer fatores de proteção e enfrentar essa cultura do fracasso escolar, e nos preparar para quebrar o ciclo das violências, né, que se produzem e se manifestam na escola. Tudo isso está interseccionado, então na busca ativa escolar é preciso lidar com a violência, na escola é preciso saber lidar com a violência, quando a gente rematricula alguém que vem de um histórico de violência, a gente precisaria fortalecer o acolhimento, o reingresso desse menino e menina na escola, então isso tudo está muito relacionado, isso tudo só vai acontecer em rede, isso tudo precisa ter um componente de atenção psicossocial muito forte, não é, e pensando desde o gestor, não é fácil lidar com violência, então uma estratégia de educação que protege precisa ter esse componente, né, para fortalecer vocês, que fazem a busca cada pessoa que gera o alerta, que faz as visitas, para que também sejam fortalecidos para lidar com isso, e sempre com a participação de crianças e adolescentes. Isso atravessado por uma gestão democrática, produção de evidências. Dani, e a gente vai aqui aprofundar um pouco mais, então, naquela primeira bolinha da exclusão escolar, né, do enfrentamento da exclusão escolar como uma estratégia, como parte de uma estratégia intersetorial de proteção. E aí, para a gente ir começando, aqui ainda mais na busca ativa escolar, Dani, fica à vontade para ir. Primeiro, olhar aqui, isso daqui vocês devem estar bem familiarizados, né, que é a lista de causas, né, que a gente tem na estratégia busca ativa escolar, e aqui estão destacados algumas situações que ou são violência mesmo, ou que nos precisam trazer um alerta para a gente de que pode ter uma situação de violência também acontecendo. A gente está pensando nos adolescentes em conflito com a lei, né, o quanto as nossas escolas estão preparadas para acolher esses adolescentes, né, ele não quer estudar, e enfim, porque ele está nessa trajetória, né, de a lei. Mas como é que a gente recebe esse adolescente na escola, né? A gente está falando das crianças e adolescentes que estão numa situação de abrigo, então, se esse vínculo familiar foi rompido, é porque algo muito grave aconteceu, e como é que a gente está dando conta de ter um projeto educacional que mantenha esse menino e menina acreditando, né, no seu futuro. Crianças e adolescentes em situação de rua, crianças e adolescentes vítimas de abuso, de violência sexual, a gravidez na adolescência, né, quantas vezes será que marcamos ali, né, uma gravidez na adolescência, não está na escola por isso, porque engravidou na adolescência, e às vezes até olhamos para isso com preconceito, e em que condições essa gravidez aconteceu, né, uma gravidez de 12, 13 anos é uma violência presumida, como é que a gente está lidando com isso? Eu marco ali, 13 anos, gravidez na adolescência, a causa foi essa, rematriculei, tá tudo bem, assim, é uma violência, então, como é que a gente está lidando com isso? O preconceito, a discriminação racial, o trabalho infantil, o uso, abuso, dependência de substâncias psicoativas, a violência familiar, a violência na escola e a violência no território. Então, a gente tem o formulário nos permitindo dizer, são preocupações, mas a gente está realmente marcando isso, a gente está realmente com a intenção de ver quem está nessas situações e o que a gente está fazendo com esses casos. Então, é sobre isso que a gente vai aprofundar aqui. Pode passar para o Dani. Vocês não vão conseguir ver. Então, eu vou traduzindo aqui. Isso daqui são as causas dos casos do estado inteiro de Alagoas, que estão registrados na busca ativa escolar hoje. Eu mesmo vou pegar minha cópia aqui, porque eu também não vou conseguir ver pela tela. A gente tem lá em cima, mudança de domicílio, viagem e deslocamento, como a maior parte. Aí depois vai vir motivo de verificação, né, que é quando ainda está na etapa da visita, né, de entender os fatores todos que estão envolvidos. Aí depois já vem o famoso escola desinteressante, né, que a gente tem sempre que olhar para isso e nos questionar o que é uma escola desinteressante, o que tem por trás disso. Aí, gente, a gente vai descendo, aparece um adolescente em conflito com a lei lá, com 196 casos, estado inteiro. Descendo mais, vai vir violência familiar, 114 casos. Trabalho infantil, 93. A gente vai descer muito,
vai ter situação de rua, 40 casos. Descendo mais, violência na escola. Aí, assim, 26 casos no estado inteiro, né, que estão aí nesse processo de gestão de casos, com a violência na escola tendo sido um fator que causou essa exclusão. Aí vem violência no território, 21 casos, aí depois violência na escola, mas com esse recorte do bullying, né, 12 casos. Preconceito, 11. Crianças que sofreram abuso ou violência sexual, 8 casos. Discriminação de gênero no geral 8. Normalmente deve ser o mesmo caso, marcou os 2. Discriminação racial, 7. E aqui, como é aquela etapa, né, etapa de pesquisa, então mais de um caso mais de uma situação pode ter sido marcada. Discriminação religiosa, 7. E discriminação por orientação sexual, 1 caso. Aí eu vou pedir para a Dani tirar um pouquinho rapidinho a apresentação. E quem tiver no computador, eu vou convidar a responder uma enquete rápida aqui. A gente não vai ver a resposta. Ver se aparece para vocês a enquete que eu nunca fiz. Ela aparece para vocês? Ainda não, Carol, ainda não apareceu. Como é que será que eu faço? Ela tá para mim como enquete aberta. Apareceu para mim. Ah, então tá. É? Vamos respondendo. E aí, deixa eu ver, eu mesma vou... Então, a pergunta é, os dados sobre violência, né, esses dados que eu mostrei enquanto fator de exclusão escolar, como é que vocês veem isso? É o que vocês veem no dia a dia? É mais? É menos? Né? Então, violência sexual, essa quantidade de situações de violência que estão relacionadas à evasão escolar, à exclusão escolar no município de vocês, condiz com a realidade? Carol, só um segundo para dar instrução aqui para o pessoal, para achar a enquete. Quem eu estiver encontrando, tem aqui um símbolozinho de um quadrado, um triângulo e um círculo. Vocês vão clicar aí em atividades e vai ter a opção enquetes. Aí vocês vão conseguir visualizar a enquete que está aberta. Gente, que chique, eu não conhecia isso não. Pelo celular, eu acredito que também tem a opção. É só vocês identificarem aí no visor, próximo onde tem o número de participantes, o chat, do lado tem esse símbolo, um triângulo, um quadrado e um círculo. Quem tiver pelo celular, quiser fazer um teste. Eu achei que eu tinha que abrir aqui a tela. Dani, pode projetar de novo então, só para a gente ficar com a imagem aqui. Então, a pergunta é se essas que a gente botou uma linha azul embaixo, que pouco dá para ver, se para você está, é isso aí mesmo, eu acho que é nessa proporção que esses casos acontecem. Rafa, acho que você vai ter que só alterar isso, o destaque. Então, o bullying ali que foram 12, né, casos, né, do total aí, que eu acho que a gente está falando no seu todo, né, uns 8 mil casos, talvez no estado todo, aí a gente teve 12 de bullying. Violência na escola, 26. Eu vou contar 30 segundos e a gente encerra, porque não precisa ser preciso, não, é mais para a gente poder... Você está conseguindo visualizar, Carol, as respostas da enquete? Tô. Perfeito. Temos 30 votos. Quando começar... Marcelo levantou a mão, daqui a pouquinho, se não for em relação à enquete, a gente vai abrir para debate, para Luana também. 37, 39... a pergunta é se os dados sobre violência, enquanto um fator de exclusão escolar no Estado, se vocês acham que ele representa o que você vê no dia a dia, então esse número de casos que a gente destacou, né, do total de casos que estão na plataforma da BAE hoje no Estado. Então, 12 são sobre bullying, violência familiar, eu acho que foram quantos? Conflito contra os estudantes foram 26, violência no território 21, se isso representa o que vocês veem no dia a dia, se está abaixo do que você vê no dia a dia, se está acima do que você vê no dia a dia, ou se não sabe avaliar.
conseguir responder, seria muito importante. A gente está com 209 pessoas na sala. A gente tem 37 respostas. 49, tá aumentando. Está aumentando, vamos lá. Ó, vamos fazer assim, quando bater a meta, eu vou botar a meta 60. Quando chegar em 60, a gente para, que vai ter sido metade. Está em 49, vamos lá, gente. Mais 11 pessoas. 51. Uma coisa que a Alagoas gosta, Carol e Dani, é de meta. Adora. Meta e prazo, vamos, né, meu povo? 53, gente. 7 votos para a gente ter metade. Olha aí, ó. Tá chegando. 54. Aí, muito bem. 55. Isso mesmo. A Djanira está dizendo que são dados que apresentam casos no cotidiano mesmo, felizmente, né? Isso. Aí se a quantidade parece coerente com o que vocês veem no dia a dia, né? Faltam 2 para a gente parar. Somente 2, minha gente. Falta 1. Vamos fazer busca ativa de resposta agora, tá? Mais um voto e a gente para. Pronto, parei. Finalizei a enquete, quem votou. Paro de compartilhar, Carol? Pode parar, mas agora eu não sei se ela não aparece Parei. automático, não, né? A enquete? É. Ai, não sei. Tudo bem, eu mesma... Fixada na tela, eu não achei essa opção. Não tem ali finalizada? Eu finalizei, mas ela não foi automático. Não tem problema não, gente. Aqui a gente se vira nos 30 de um projeto aqui. Mas os próximos eu vou... Enquanto Carol abre aí, Tô voltando. a presença de muitas escolas. Parabéns a vocês, dirigentes, professores, coordenadores pedagógicos, coordenadoras. Bom demais contar com vocês nesse momento. A gente vê que a busca ativa realmente já está viva, já está ativa no Estado. Gente, então dos 60 votos, metade disse que esse dado, né, essa quantidade representa o que vocês veem no dia a dia, 17 disseram que está abaixo, 3 acima e 10 não souberam avaliar. Então, essa é a provocação, né? Assim, o quanto o que a gente tem feito está capturando, né, essa situação de violência atravessando os casos da busca ativa escolar. Confesso que acho surpreendente um pouco. Carol, licença. Pode falar. O ano passado, quando nós fizemos 6 encontros regionais, né? A organização da Undime é por 6 regionais. E aí nós fizemos encontros, nós fizemos oficina, no primeiro momento seria palestra com o Ministério Público, né? E com a professora Rita Hipólito, e a nossa equipe. E à tarde a gente fazia as oficinas com os representantes dos municípios. E essa é uma das falas, né? Aparecia muito esses casos de violência que os técnicos colocavam para os oficineiros. E está muito retratado nos relatórios. Nós temos 90 que enviaram seus planos de ações, né? Claro que está mais voltado para a questão da violência sexual, mas aí também entra outros tipos de violência, né? E, assim, retrata muito esses casos que você colocou, né? Nesse sentido, né? Eu acho muito boa, essa discussão ela é muito boa, porque está refletindo aquilo que nós discutíamos o ano passado em encontros técnicos. Muito bom, Neilton. E eu acho que, assim, aí a impressão que fica para a gente, assim, esses números são baixos. Então, a gente tem na busca ativa escolar, hoje, em média, 3% dos casos de rematrícula
né, dos casos que chegaram à rematrícula, em média 3% tiveram algum fator de violência ali indicado. E o desafio, e já que Socorro disse que vocês gostam de desafios, o desafio que a gente tem feito a gente está deixando passar muita coisa. E a gente certamente não está vendo muita coisa, né? Pensar que o bullying, que a violência familiar, que a gente tenha 10 casos no estado inteiro, é muito pouco. Então, assim, a primeira provocação aqui que eu deixo, e aí a Socorro depois, com o Imaculado, com o escritório, e somando ao esforço que vocês já estão fazendo com Aprender a Proteger, eu acho que é pensar como que na BAE isso vai aparecer com mais força. E aí, para dar sequência, como é que a gente, justamente porque a gente viu que os casos que aparecem são baixos e que a gente entende que tem um desafio, a gente organizou um material para apoiar e fortalecer as equipes da busca ativa escolar a lidar com essas situações de violência. Então agora, até, Dani, pode deixar aqui o mesmo projeto, porque o que eu queria fazer é passar pelo material junto com vocês, e deixar o convite para que vocês se apropriem desse material, estudem, façam mesmo um estudo coletivo com as equipes, né, conta pra gente como foi, manda foto, estou botando o link aqui no chat, e ele é um convite para revisitar o que já tem sido feito, para fortalecer ainda mais. E vai ser muito rico vocês poderem fazer isso no estado em que a Undime já está pautando esse tema, em que já tem parceiros trazendo esse tema com tanta força. Esse é o material que vocês vão acessar no link que eu coloquei ali. Deixa eu ver como é que ele vai ficar projetado. Perfeito. Eu vou mudar para a tela aqui, então não vou ver vocês agora. Então, só para mostrar a carinha dele todo, então ele chama Exclusão Escolar e Violências contra Crianças e Adolescentes, como agir a partir da busca ativa escolar. Foi um material que foi construído a muitas mãos, né, com a Undime, foi um material que ele foi liderado pela Avante, que fez um processo de escuta, né, das redes, de muita troca também, para chegar nesse material, e ele é um material que vocês podem usar, inclusive com outras pessoas, né, das equipes da busca ativa escolar que não são da educação, né, então ele traz alguns conceitos básicos, aqui recupera alguns conceitos básicos sobre abandono, risco de evasão, então é um material que quer ajudar também a sensibilizar esses outros colegas, explica por que a busca ativa é um caminho para garantir a proteção, a gente já falou, né, sobre isso, então, e ele, então, aprofunda como é que a gente vai lidar com as situações de violência no contexto da busca ativa. Então, aqui, ele explica, e a gente vai reforçar, né, é muito importante que todas as equipes da busca ativa escolar conheçam os fluxos, conheçam os protocolos, conheçam as leis, conheçam as normativas para saber agir. Tudo que a gente tem falado está muito ancorado na Lei 13.431, que é uma lei de 2017, que ela organiza, né, todo o sistema de proteção a crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência, então é um material que vai explicar. Essa lei, ela cita a educação diretamente, né, então a importância da equipe da busca ativa escolar estar familiarizada com essa lei, e o princípio dela é a gente garantir a proteção integral de uma vítima de violência, né, então é não revitimizar, não expor essa criança e adolescente vítima, ao mesmo tempo que você assegura que ela vai ter acesso aos mecanismos de proteção. Então, por isso que ela é tão importante. E como é que isso tudo vai aparecer, então, na busca ativa escolar? Nesse material, a gente foi passando ponto a ponto, e aqui vou pincelando alguns pontos. Primeira coisa, ter esses colegas da proteção no comitê gestor da busca ativa escolar. Então, é o primeiro convite. Quem faz parte do comitê gestor no município de vocês? Né? Vocês contam com a representação do conselho tutelar, da assistência social, mas também das equipes, de alguém da assistência que lida com casos de violência. Então, é um convite para relembrar, assim, o comitê gestor tem pessoas que ajudariam a trazer essa discussão com mais força? Se não, é um convite para quem sabe fazer esse convite para essas pessoas. Na hora de definir as equipes, então eu tenho aqui o comitê gestor e a gente vai pensar quem vai ser o coordenador, na verdade o coordenador operacional já está dado, quem vão ser os supervisores, quem os técnicos verificadores, áudio aberto. Na hora de pensar essas equipes, a gente considerou que essas pessoas podem ter que lidar com situações de violência? Então,
também fazer revisitar. Quem está começando agora, na hora de pensar quem vai ser supervisor, quem vai ser técnico verificador, pensar nisso. Então, pensar em equipes que estão já preparadas para fazer uma abordagem domiciliar, mas lembrando que os materiais da busca ativa escolar de formação também abordam tudo isso, né, vão, enfim, permitir a formação das equipes, mas lembrar, assim, violência é um tema difícil, né, então vamos pensar nisso na hora de fazer e pensar essas equipes. O fluxo, né, então eu pensei o fluxo da busca ativa. Então tem municípios que preferem organizar o fluxo por causas. Então, se for uma causa que a principal razão é saúde, eu quero que vá direto para o supervisor da saúde. Municípios que organizam por região. Então, todos que forem do bairro tal, eu queria que vá para o supervisor para socorro. Mas quando pensar esses fluxos, a gente também tem que pensar os fluxos de acordo com as causas. Se eu recebo um alerta de uma menina de 13 anos que deixou de frequentar a escola porque está grávida, isso é uma situação de violência presumida. Como é que eu vou fazer essa informação chegar à rede de proteção? Então, é muito importante já combinar isso antes, porque senão a gente, na hora, pode ficar ali, mas eu não sei como faz, será que é para o conselho tutelar, para quem que eu mando? Então, muito importante revisitar os fluxos da BAE, ou na hora de fazer, lembrar que, querendo ou não, esses casos vão existir, e a gente quer que eles apareçam ainda mais. Esse fluxo, ele precisa ser feito pensando no fluxo da Lei 13.431. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Mas por isso que é muito importante, gente. Eu vou falar várias vezes dessa lei, fazer um estudo também com ela, sentar todo mundo, ler junto. A lei é pequena, o decreto é pequeno. Sugiro ler a lei, olha para tudo que vocês já planejaram da busca ativa e pensa, a gente está alinhado com essa lei? E aí vamos avançando. Aqui tem materiais para os municípios. Mas eu não sei nem se meu município tem o comitê da lei. Vamos descobrir se tem, se não tem, todo um conjunto de materiais, e quem sabe a busca ativa não vai ser quem vai ajudar a trazer isso. Mas, já dando um spoiler aqui, se a Unicef vem aí, e criar o comitê da lei já era obrigatório, e agora vai ter que ter fluxo, vai ter que ter protocolo, então, assim, os municípios vão ser provocados a fazer isso. Então, aproveitem o momento, se juntem com eles. O plano de ação da BAE. Será que quando eu elaborei esse plano de ação, agora que eu estou elaborando, né, eu pensei as situações que a gente precisa buscar intencionalmente? Então, pensar nisso. Quais são as violências que acontecem mais no meu município? Será que é o trabalho infantil? Será que é a violência sexual? Isso a gente sabe que afeta a exclusão escolar. Isso é um ponto de partida. Mas então, como é que eu vou achar essas crianças e adolescentes, né? Sei lá, uma criança, adolescente pode estar fora da escola porque está numa situação de trabalho infantil. No meu município, que situações de trabalho infantil são mais comuns e quem é que vai ter mais chance de achar esse menino e essa menina? Então, pensar em ações para, de fato, conseguir chegar nesse menino e menina. E aí, gente, preparar toda a equipe, toda, de quem vai gerar alerta a coordenador operacional, para lidar com sinais de violência. Isso é mandatório, é uma obrigação para qualquer brasileiro e para qualquer pessoa exercendo uma função pública. Então, é muito importante todo mundo saber como agir. Eu vou deixar link para materiais, para vocês poderem, né, pensar e estruturar essas capacitações, mas outro convite, assim, estamos preparados para lidar com isso, não estamos, como é que a gente busca ajuda? Vocês vão ver que esse material, ele explica algumas coisas, o que é o comitê gestor, o que é o grupo de campo, porque ele pode ser usado com pessoas que não estão tão familiarizadas com a busca ativa, mas são pessoas que, às vezes, vai precisar bater no CREAS, se seu município tem CREAS, e falar, olha, CREAS, preciso de você mais perto da gente na busca ativa escolar. Porque a exclusão escolar, o trabalho infantil, a violência sexual, tem muita conexão. E você pode entregar esse material para ele, olha, a busca ativa é isso, a gente entende que a violência vai aparecer dessa forma, então vamos juntos. E aí tem algumas questões que vocês podem usar para fazer esse debate coletivo, né? Então, como é que a violência está impactando o acesso e a permanência das crianças na minha escola, no meu território, no meu município, no meu estado? Quais violências são mais recorrentes? Se tiver algum estudo, algum levantamento, vamos olhar para isso. Para cada uma das situações que estão listadas na busca ativa escolar. Quem precisa estar envolvido para responder a isso? Eu já tenho um contato com essa área, tenho fluxos para cada uma dessas situações. Se tiver uma situação de violência, como é que vai ser essa comunicação para a rede? Então, deixar isso tudo muito bem organizado. Aí, beleza, isso tudo tem a ver com planejamento. Agora eu vou para a etapa de alerta, pesquisa e gestão do caso. Não vou repetir, esse é o fluxo da busca ativa escolar, que vocês conhecem muito bem.
E aí que ele explica as etapas, usem isso com quem não conhece a buscativa, e a gente vai pular aqui. O ponto é, em todas essas etapas da buscativa escolar, vou voltar aqui, em todas elas, pode aparecer uma violência, posso ver sinais de que tem alguma coisa acontecendo. E aí, como é que eu vou fazer? Né? Isso pode vir na rematrícula, já está rematrícula, pode vir na etapa de gestão de caso, na etapa de análise, vem uma situação de violência, como é que eu vou fazer para lidar com esse caso? Aí, um ponto, assim, importante, a gente quer que os casos apareçam mais, mas a gente sabe que existe um medo de lidar com isso. Então, o conselho que a gente dá é, primeiro, reforçar o quanto ser vítima ou testemunha de violência tem impacto, né, no desenvolvimento educacional, na permanência na escola. E reforçar o quanto quem está nessa função pública tem essa obrigação de agir. Então, não é uma escolha. Inclusive, gestores podem ser responsabilizados quando não agem. Então, quando, por exemplo, existe uma situação, como foi mencionado, de um gestor escolar ou de um professor que abusa sexualmente de alguém na escola, e esse caso depois vem a público, o Ministério Público pode indagar, mas foi a primeira vítima, a escola já tinha ciência, e eu já vi casos de, sim, a escola sabia e não agiu, isso gera, inclusive, questões muito críticas para o gestor dessa escola, que às vezes sabia de algum caso e não agiu. Então, infelizmente, tem que agir. E o outro ponto que a gente chama atenção não tem que investigar, muito menos no âmbito da buscativa, mas a buscativa é uma oportunidade de chamar a atenção. E, na dúvida, a gente sempre protege a criança ou adolescente, deixa que a rede investigue, né? Não cabe à equipe de educação, eu vou lá, vou entender, vou investigar, vou interrogar. Não. Até porque isso traria uma responsabilidade que não tem que ser da educação. Mas a gente não pode sair na dúvida, eu vou esperar ter certeza. Não, na dúvida a gente comunica quem sabe fazer isso. Aqui nesse material, vocês podem usar e pode até destacar essa página, né? Que explica como agir num caso de violência de uma maneira geral. A orientação é ver se o município tem fluxo, se o município tem protocolo, mas, no geral, a importância de saber acolher, se é uma revelação espontânea, não interromper, não fazer perguntas sobre a situação vivida. Todo o movimento que a gente tem feito da escuta protegida tem a ver com isso. A gente não deve ficar perdendo detalhes, porque essa criança vai repetir isso várias vezes, vai repetir para o conselho tutelar, para a polícia, para o juiz. Quanto menos vezes ela precisar repetir, menos ela vai ser revitimizada. Né? Então, você vai acolher, você vai ouvir, só vai fazer perguntas muito essenciais para um atendimento emergencial. É importante informar essa criança e esse adolescente que você precisa chamar outras pessoas para ajudar, explicar o que vai acontecer, fazer um encaminhamento, né? Então, quando é flagrante, a polícia tem que ser chamada. Quando essa violência aconteceu a menos de 72 horas, essa criança adolescente tem o direito de acessar o serviço de saúde o mais rápido possível para que ela possa receber as profilaxias, e é necessário obrigatoriamente comunicar ao conselho tutelar e às autoridades policiais. Então, isso aqui é uma página que vocês podem usar, imprimir e mandar para toda a equipe da buscativa. Aqui também diz o que não fazer, né, principalmente não fazer promessas que você não possa cumprir, não pedir detalhamento, então aqui a gente passa por esses pontos. Aí, um ponto importante, né, na perspectiva da proteção, essa lei vem chamar a atenção para a importância da gente documentar tudo, porque isso vai contribuir para evitar que essa criança tenha que ficar repetindo várias vezes. Então, aqui a gente explica, na perspectiva da proteção, como é que esse registro tem que ser feito. Isso daqui são orientações mínimas, mas é muito importante que cada município tenha organizado isso da sua forma. E aqui tem uma síntese desse fluxo da proteção. Então, se alguém identifica, tem que acolher, informar, encaminhar e comunicar. Se for na educação, ver se tem um sistema próprio, né? Eu entendo que com Aprender a Proteger vocês estão com o aplicativo, então eu vou registrar, mas, primeiro eu vou cuidar da vítima. Vou acionar a polícia, se for necessário um serviço de saúde, vou comunicar aos órgãos de proteção, eles vão adotar as medidas protetivas, vão encaminhar para a rede de cuidados, e eu tenho que seguir fortalecendo essa criança na escola. Esse é o fluxo sintético da rede de proteção, que cada município tem que ter o seu, mas na ausência de um fluxo do município, sigam esse daqui, que ele está de acordo com a lei. Na buscativa escolar, a gente sabe, então, que desde o primeiro formulário já tem lá a possibilidade de você indicar que tem uma situação de violência. Então, é importante já, desde o início, combinar. Se eu achei uma situação de violência no fluxo da buscativa escolar, então a criança está fora da escola, e eu vou ativar o fluxo da buscativa escolar, mas se eu já tenho notícia de uma violência, imediatamente eu tenho que ativar o fluxo da proteção.
Então, eu não posso esperar a rematrícula, não, é imediatamente. Tá na escola e tem uma suspeita de violência. Existe um risco de abandono escolar? Eu vou ativar o fluxo da busca ativa, mas imediatamente eu vou ativar o fluxo da proteção. A criança está dentro da escola e eu vejo um risco de abandono. Tem alguma situação de violência colocada? Fluxo da proteção. E se é um risco de abandono, fluxo de então, e o tempo todo, um para o outro aqui. E por fim, para fechar, e dar uns minutinhos para a gente conversar, tudo isso daqui tem que ser coroado e finalizado com a educação, cumprindo também o seu papel na superação dessa experiência traumática, né? Então, quando essa criança ou adolescente que está na escola e é vítima de violência, que está em risco de abandono e também está sendo vítima de violência, ou que volta para a escola por uma situação de violência, é entender que ser vítima de uma violência traz traumas muito profundos, né, com impactos no curto prazo, mas também no médio e no longo prazo. Então, esse processo de acompanhamento da rematrícula, ele não pode ser só uma checagem, oi, tá na escola? Tá na escola, tá tudo certo. É muito importante que esse acompanhamento seja intersetorial e que a escola entenda, assim, não é ela que vai seguir, né, eu estou monitorando a família, isso não é papel, né, assim, quem está cuidando da situação de violência vai ser o CREAS, vai ser a polícia, eles estão cuidando do papel deles. Para a busca ativa escolar, é importante saber aquilo que impacta a permanência na escola. Mas a educação tem um papel a cumprir na vida de alguém que sofreu uma violência, tem um papel dentro do que o currículo coloca, né? Então, a importância da gente pensar esse processo. E aí, por fim, eu não enfatizei muito, mas está colocado aqui nesse material, o cuidado no registro dessas informações. Então, a gente recomenda que na plataforma da busca ativa escolar, você não traga detalhes da violência. Então, é assim, né, eu estou cuidando do caso da Maria, e ela estava fora da escola por uma situação de violência, foi feita a abordagem, a visita, eu vi questões, você vai escrever, olha, né, existe uma situação de violência que está impactando, né, o acesso à escola, e mandei, né, e a gente caminhou para assistência social, para o conselho tutelar e tudo mais. Não descreve ali tudo, porque aquele caso ali, ele está sendo visto por outras pessoas da plataforma, né, assim, pelo supervisor, pelo coordenador operacional, e a gente tem que cuidar muito da privacidade de uma vítima de violência. Então, não tem que ali, foi desse jeito ou daquele. Você vai passar o caso, quem vai cuidar do caso vai saber detalhes, e eles não têm que depois voltar com os detalhes para você, não vai a pessoa da assistência depois entrar na plataforma da BAE, e dar os detalhes do que ela fez. O que a assistência vai fazer dentro da atribuição da assistência vai ser registrado nos sistemas da assistência. O que o Conselho Tutelar vai fazer vai ser registrado no CIPIA, no sistema que o Conselho Tutelar usa. Ali é importante que eles voltem e digam, a situação de violência está sendo endereçada, né, assim, não há um impeditivo em relação a essa situação de violência para ela ser rematriculada, ou é importante que ela seja rematriculada numa escola de outro bairro, mas não precisa dar detalhes, né, porque o pai ameaçou e vai para a porta da escola e vai fazer isso. Então, fazer essa discussão também da privacidade, de como é que lida com essa informação, que é uma informação crítica. Então, assim, gente, esses eram os recados gerais, eu queria abrir para a Dani, fazer complementos, imagino que a cabecinha dela também fica ali, sempre... enfim, a gente está aqui num esforço coletivo, né, de trazer esse tema da melhor forma possível. Então, Dani, passo para você se você quiser complementar e deixar uns minutos aqui para a gente fazer essa troca também. Eu vou falar então bem rapidinho, porque eu acho importante ouvir. Tem gente aqui no chat, Carol, já contando experiências. Enfim, tem um município aqui que falou bastante, Canapi, não sei se é assim que fala. Canapi, né, dessa busca por abordar, endereçar os temas da violência. E aí eu só queria deixar o reforço desse recado, gente. Tem uma relação muito importante entre exclusão escolar, o risco de abandono e violações de direitos ou violências. E não dá para a gente não olhar para isso, né? Principalmente quem é profissional aí da educação. Quando a gente olha lá para aquelas causas, e eu vou concordar com a Carol de que eu também acho que os dados, né, do Estado e do Brasil não estão refletindo o que aparece ali na plataforma da busca ativa escolar. Eu acho que precisa ter muito mais cuidado e critério nessas análises, e aí talvez por uma questão, quando a gente olha lá para aqueles dados, que tem primeiro a mudança e depois é o tal do desinteresse pela escola,
é essa percepção de que o desinteresse na escola, na verdade, ele vai esconder uma série de outras questões e de que talvez a escola ou quem está envolvido na busca ativa escolar não está conseguindo alcançar. Né? O desinteresse pode esconder uma situação de bullying, de violência sexual, de trabalho infantil, de violência doméstica. Então, eu acho que essa convocação para entender mais a fundo, tem um outro dado que a gente mostrou para vocês, né, que os meninos falam, na minha escola, eles não sabem da minha vida e nem da minha família. Então, e isso é importante, se não sabe, o que vai aparecer mais fácil é o desinteresse. Até porque o desinteresse eu tributo ao outro a responsabilidade, não a mim. Então, eu deixaria aqui, né, esse recado dessa necessidade de vocês que estão entrando para um novo ciclo da busca ativa escolar, que estão num processo, inclusive, de planejamento da estratégia, né, para esse novo ciclo aí da gestão municipal, que olhem para esse material de violência, olha as orientações que a gente coloca ali, para que esse tema esteja melhor incorporado dentro da busca ativa, porque eu tenho certeza que o processo de acolhimento, de cuidado dessas crianças e adolescentes, vai ser muito mais efetivo a partir dessa compreensão e dessa atuação, né, porque eu acho que é isso, a gente tem que compreender o problema, o fenômeno a fundo, saber trabalhar sobre ele, por isso que é preciso planejar, orientar a ação para isso, e depois querer trabalhar, né, querer achar esses meninos, querer achar a violência, ela dá trabalho, certamente dá, mas são os que mais precisam da gente, né, então, eu acho que isso é importante, e acho que muito oportuno, né, Socorro, a gente começar o ano, começar um novo ciclo de busca ativa, trazendo esse tema de maneira já forte, para que a gente comece uma estratégia, tendo isso como um paradigma importante de atuação. E, Carol, aí, obrigada pela parceria, e a gente tem tido um esforço muito, muito grande, né, de construir materiais de orientações nessa ligação entre busca ativa e educação que protege, porque as duas questões estão intimamente interrelacionadas. Ok. Coração quentinho, né? Ao mesmo tempo a cabeça é muito inquieta, porque a gente sabe que o que a gente traz são números muito, muito, muito aquém, né, do que acontece no cotidiano, mas a gente tem 3 pessoas que estão inscritas, estamos com 162 pessoas na sala, então, assim, que bom que a participação permanece alta, a gente tem escola indígena, a gente tem pessoas de CRAS, de CREAS, enfim, a participação está muito interessante, e aí a gente vai abrir aqui, tem Maxwell, Fabiana e mais 2 pessoas que levantaram a mão. Vamos ver quem está na ordem aqui. Maxwell ou Fabiana, enfim. Fabiana, Kelly Cristina e Maria José. Maxwell. Existiu? Pronto. Então vai lá, Fabiana. Oi? Fabiana desistiu? Kelly Cristina? Eles podem ter levantado a mão sem querer também, né? Tá. Maria José? Tem Kelly também na lista. Kelly Cristina? Maria José? Eu não sei, enquanto a gente vai confirmando se elas vão levantar, mas podem abrir o áudio na hora que quiserem. Estou lendo o chat, a Heloísa de Canapi, desculpa se eu pronunciar errado o nome da cidade, deixou um relato aqui, né, de que fizeram essa parceria com a equipe social, psicossocial do município, né, e que os casos... Olá, bom dia. Maria José, Olá. então, vai lá. Maria José, bom dia a todos, meu nome é Maria José Silva de Macedo, estou representando o município de Maragogi, enquanto coordenadora, trabalho na escola Eurico Acioli, e estou aqui lisonjeada com toda a cúpula que está fazendo esta belíssima live, onde se trata de educação que protege aquelas pessoas que estão em vulnerabilidade.
Eu, como educadora, eu quero dizer a vocês que a busca ativa é um papel muito importante entre família, escola e comunidade. O trabalho do busca ativa, junto com os demais, tipo conselho tutelar, tudo que envolve a justiça para o melhoramento daqueles que estão precisando e que estão vulneráveis. Ouvindo as compilações de vocês, eu digo que a gente entra, quando a gente fala da evasão, quando a gente fala de alguns conflitos entre famílias e alunos, tipo violência, bullying, ansiedade e outras coisas mais, a gente entra em um campo minado. E a gente usa uma pedagogia chamada de pedagogia do amor, onde a gente entra onde não tem sabor e com a força divina a gente coloca o sabor através do amor. Trabalhar com essas pessoas que estão em vulnerabilidade, a gente tem que ter muita psicologia e, ao mesmo tempo, uma humildade muito grande, porque a gente está entrando em um espaço onde mexe com o rapport dos adolescentes, dos alunos, o rapport dos professores e, por que também não dizer, o rapport da comunidade. E há uma inversão de papéis, onde a gente tem que ter um olhar diferenciado, aquele olhar de Rubem Alves, onde a gente entra para não julgar, e sim para somar, compartilhar e unir. Quero dizer a vocês que o papel do Busca Ativa no município de Maragogi é muito importante e fez um trabalho belíssimo. E a gente espera que esse Busca Ativa faça melhor ainda. Então, eu desejo a vocês muitas compilações e essas trocas de experiências são muito importantes para a gente. E que essa rede de proteção se estenda a todos que pertencem à educação, não só do município de Maragogi, mas toda a educação onde se trata município e estado, e por que não dizer nação brasileira. Estamos precisando de um help onde a gente situe a situação e, ao mesmo tempo, a gente ajude aquele que está precisando. Obrigada. Obrigada pela contribuição. Mais alguém? Quer ir no chat, Carol? Informando, tem muita gente perguntando, desculpa, muita gente perguntando para ter acesso ao material. E aí eu coloquei lá, mas quem está no celular talvez não tenha visto. É importante vocês salvarem os favoritos, o link, porque sempre que vocês precisarem acionar, ler um pouquinho o material, então vai estar lá, sempre salvo e vocês acessam. Um outro caminho é imprimir, tem também lá uma setinha dizendo que pode fazer download e ter o material nas escolas, enfim. Então, esse link também está disponível para impressão. A apresentação de Carol, acho que ela vai fazer aquela correção daquele slide lá que estava com os dados do Rio Grande do Norte e disponibiliza para a gente, para a CERT, e aí coloca nos grupos onde vocês estão. Aí tem pergunta, mas eu não estou no grupo. Mas o município vai estar, e aí o município, o coordenador operacional do município ou de pessoa compartilha. Eu sou da gerência regional. Quando o Unicef produz material, ele é público, ele é para todos e todas. Tá? Então, fiquem tranquilos em relação a isso, que vocês vão receber. Eu queria pedir licença para lembrar o pessoal de assinar a lista de presença. Nós tivemos aqui quase 230 pessoas e somente 117 assinaram. E para a gente é muito importante contabilizar a presença, ter o contato, inclusive, pela lista de presença, a gente fica com o número de telefone, o e-mail de vocês, né? Então, por favor, não deixem de assinar a lista. Queridos, eu acho que a gente também está já batendo aqui o tempo, eu queria só botar meta, e assim, vou ficar aqui ansiosa, eu e Dani, de receber notícias de vocês, dos municípios, sabe, meu município brilhou, olhou, revisitou o plano, repensou o comitê,
CP, revisitou o fluxo, a gente está conseguindo lidar com os casos de violência. Conta pra gente, a gente quer poder contar essa história para outros municípios. A gente está tendo dificuldade, não estamos conseguindo pedir ajuda, e a gente vai junto, faz outros momentos, mas o pessoal às vezes acha que eu sou meio maluca, né, porque eu falo, eu quero ver mais casos de violência, e assim, não é porque eu quero que eles aconteçam, eu quero que a gente veja os casos que existem. A gente está muito longe disso ainda, então esses números têm que subir. Então, desafio vocês a, numa próxima conversa, a gente começar a ver esses números subindo, que isso vai significar que a gente está conseguindo enxergar um pouco mais dessas situações. Dani? Você me chamou? Sim. Ah, né, porque eu fiquei na dúvida se era meu nome ou se era de outra pessoa. Não, eu também quero agradecer essa oportunidade, quero falar, viu, gente, que a Alagoas foi em primeira mão, porque nós vamos fazer ainda uma live nacional desse caderno aqui de Bahia e Violências, mas vocês, quando acontecer essa live, vocês já vão estar lá na frente, o planejamento já vai ter acontecido, esse tema vai estar incorporado aí como prioridade para vocês, e assim, obrigada pela oportunidade, é sempre maravilhoso estar com os municípios, estar junto de vocês, obrigada aí pela Undime, uma parceirona para Alagoas, que a gente tem, a Carol aí, minha parceiríssima também nesse trabalho, a Acerte, por todo o compromisso e competência profissional que tem dedicado aí a Alagoas, e a vocês que estão arrasando na adesão, né? Porque, olha, tá o estado, vocês estão arrasando em muita coisa, viu? Inclusive é o estado que tem mais adesão no Brasil inteiro. Então, parabéns para todos vocês aí, obrigada pela oportunidade. Eu vou falar e depois a Ana vai estar certo, né, finaliza. Dizer, minha gente, da alegria que é essa convivência cotidiana com vocês. A gente tem 3 estados e mais outras coisas para dar conta, mas está no grupo. E vendo o que vocês estão fazendo e compartilhando com quem está longe, né, longe fisicamente, porque está muito perto, nossos parceiros aí, Dani, Carol, Júlia, né, nossa chefe Mônica, Verônica, que está mais perto, mas enfim, é muito bom vocês compartilharem, porque a gente ajuda outros municípios. Então, assim, Monique, quer falar, querida? Obrigada por esse engajamento. Eu sempre costumo agradecer, mesmo a gente sabendo das nossas obrigações e responsabilidades. Porque na hora que a gente não deixa que nenhuma criança passe por a gente e sofreu uma violência e a gente não faça nada, certamente a repercussão na vida dela será extremamente perversa. E aí, assim, a gente, quando está, né, na escola, quando está no chão na escola, escuta muito, mas a gente mora no território, a cidade é pequena, as pessoas que fomos nós que denunciamos, eu tenho receio. Isso é recorrente, mas existem canais e mecanismos que vocês podem fazer e necessariamente vocês não vão aparecer. Então, assim, não deixem, né? Se incomodem tanto a ponto de encontrar caminhos e alternativas para denunciar, para não deixar que nenhuma criança siga sofrendo violência. E cria esse espaço da intimidade, da escuta. Né? Quando os meninos e meninas dizem, a gente não foi escutado, não sabe de nada da minha vida, isso é muito comum. Então, que escola que protege, que escola é essa que eu quero que proteja, quando nós não temos tempo de saber quem são nossos estudantes, se tomaram café, se conseguiram dormir à noite, se a casa, se choveu e se a água entrou na casa. Esse espaço de acolhimento, ele é fundamental para a criação do vínculo. E criando o vínculo, cria intimidade e cria também a oportunidade de fazer essa escuta e, de fato, retirar proteger crianças e adolescentes. Da nossa parte aqui do território, Verônica, nossa coordenadora do escritório, Lima, enfim, toda a equipe daqui, um abraço carinhoso, querendo voltar logo aí, né, que tu é um parceiraço de novo, merece todas as tuas, a Undime, o professor Djalma, a CERT, né, a gente faz esse trabalho, a CERT é um parceiro de primeira grandeza, maravilhosa, a Graça não pôde estar porque estava numa outra agenda pública, mas agradecer, um abraço meu, Verônica e de toda a equipe. E
que a gente tá junto, né? Um beijo, obrigada, queridas colegas. Nossa, e a gente se sente muito honrada de poder estar nessa parceria com o Unicef, né, enquanto Acerte, com o DIME, ouvir e participar desse tema que é sempre muito importante. Viu, Carol? Por mais que a gente escute, por mais informações que você acha que já deu, é sempre importante a gente ouvir, né, para a gente mobilizar, sensibilizar as equipes, os profissionais, porque às vezes está muito ali na cara da gente, mas a gente não consegue enxergar. E o momento que a gente tem de ouvir, né, de entender, de repente, aquela criança que está mais agressiva, aquela criança que está mais tímida, né, se a gente chega perto, se a gente acolhe, muitas vezes a gente descobre, né, situações que jamais a gente poderia imaginar no dia a dia, sem ter essa orientação. Então, trazer esse tema é sempre rico, é sempre importante, né? E que bom que a gente está podendo começar, né, pelo estado de Alagoas, com essa discussão, com essa temática, né, e que a gente não deixe ela cair no esquecimento. Ela precisa estar ali no dia a dia, né? Nós temos em Alagoas o privilégio de ter esse aplicativo do Ministério Público, né, que também ajuda a entender quais são os tipos de violência, né, como que a gente pode buscar outros serviços e pedir ajuda para não estar sozinho. Então, assim, é sem dúvida um momento extremamente rico, né, extremamente importante. E a gente conseguiu sustentar aí uma boa parte dessa turma até agora. Então, muito obrigada aos municípios também pela dedicação, pela presença, pelo cuidado, né? É importante demais a gente levar essa fala para todos os caminhos. E, gente, não se preocupem, os grupos vão receber esse material, as pessoas vão ter acesso também através do quem fez a lista de presença, quem assinou a lista de presença, a gente vai ter o telefone, vai ter o e-mail, a gente tem como mandar esse material para vocês. Tá bom? Um beijo grande, um bom restante de semana. Obrigada mais uma vez, Carol, Daniela, Socorro, Imaculada, enfim, Neilton e toda a equipe que está aqui conosco. Um grande abraço e já a gente vai ter formação direta da busca ativa escolar, viu? Beijo, gente. Valeu. Um grande abraço a todas e todos. Tchau, tchau, pessoal. Bom trabalho por aí, bom almoço.